porque começou Bendita Hora, o melhor programa da tarde, direto aqui da Rede Vida de Televisão, ao vivo para o Brasil inteiro. O melhor programa você pode procurar em qualquer lugar, você pode procurar em todas as televisões, não vai encontrar um programa tão inteligente, com gente tão interessante. E você já sabe, tem que saber, tem dois critérios para participar do programa, só participe do programa. Dois critérios. Primeiro, que seja inteligente, e a gente precisa de muita inteligência na televisão. Segundo, tem que ser bonito. Não vem gente feia nesse programa, que é proibido terminantemente. Gente feia não entra. Gente feia a gente aceita. O Carlinho, o Abdi, tudo bem, mas gente feia no programa não vamos aceitar já. Você participa com a gente agora, você vai participar. Como que você vai participar? Mandando sua opinião, mandando sua sugestão, mandando sua pergunta. Pode usar o chat do YouTube, se quiser. youtube.com/TV Rede Vida ou então youtube.com/Bendita Hora. Tem gente já participando com a gente, Ivone Godinho, MSS282, o Aceli Laje, olha que beleza. Muito bom, muito bom. Vamos começar apresentando para vocês quem está com a gente aqui. Quem está com a gente? Marcelos Meirelles. Olha que nome bonito, Marcelos. Seja bem-vindo, Marcelo. Marcelo é músico, produtor, educador musical aí, olha, muito obrigado, viu? Agradeço mesmo. Multi-instrumentista, tá com um monte de instrumento. Olha. Instrumentos de corda dedilhados, né? Violão, viola, bandolim. Tudo! Guitarra, tudo. Mas bastante coisa, né? Olha aqui, ó, ele já é músico de um pessoal, olha, só a gente, Leandro Learte, Arte Popular, Raça Negra, Demônios da Garoa, Baby Consuelo, que hoje é Baby Brasil, né? Fafá de Belém, Sandra de Sá, e hoje tá com o Sérgio Reis. Isso aí. Olha que beleza. Olha aí, gente. Olha. Não é brinquedo. Só gente de peso. Ó. Só isso. Não é o que é isso. É que a gente tem que se virar, né, rapaz? Pelo amor de Deus. Doutor Júlio Pereira, muito obrigado, doutor Júlio. Doutor Júlio é neurocirurgião. Uma referência sempre na neurocirurgia no Brasil. Muito obrigado. Doutor Júlio, ele tem um canal no YouTube que é o maior canal de neurocirurgia do mundo. Do mundo. Quantos hoje? 1.100.000 vai bater. 1.100.000. E é interessante porque o Dr. Júlio tem nesse canal uma prestação de serviço maravilhosa. Né? Não fala só de neurocirurgia, né? Neurocirurgia BR, mas fala de todos os assuntos. E o Dr. Júlio, durante a pandemia, foi um refrigério para todos nós, porque ele sempre vinha com muita informação abalizada. Isso foi muito obrigado, Dr. Júlio. Obrigado. Doutor Wilson Montiel, nosso psicólogo, obrigado, doutor Wilson. Prazer, obrigado prazer, mesmo, padre. Obrigado por estar aqui com a gente, psicólogo, muito obrigado de dispor do seu tempo para estar aqui com a gente. Uma grande satisfação participar do programa com tanta gente inteligente e bonita. É verdade, isso mesmo. E o padre Iraildo, padre Antônio Iraildo Brito, muito obrigado. Padre Iraildo é o coordenador editorial da Paulus, professor de jornalismo, né, jornalista, e ele veio falar pra gente de uma novidade, assim, olha, em primeira mão, o livro Leão XIV. Posso mostrar Pode aqui? pegar, por favor. Olha aqui, ó. Este aqui, ó. Já sai 2 semanas depois que o Papa Leão XIV foi eleito. Aqui nós temos aqui, ó, o livro que a Paulus está lançamento no mundo todo, padre? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Que é uma biografia escrita por um francês. Francês. E o Brasil traduziu. A editora... Essa tradução, Paulus. Essa editora, essa tradução é do Brasil. Isso. É do Brasil. Olha que beleza, olha. Eu acho que é o primeiro inédito, eu acho que ninguém lançou nada até agora. Olha, que eu tenho a notícia, é a primeira biografia traduzida Sei. do Papa Leão. Pelo menos na Europa, foi a primeira. Foi na Foi primeira. publicada logo, alguns dias depois da eleição do Papa Mas Leão. isso pela editora Paulus também? Não, lá é outra editora. Lá é outra editora. No Brasil, que é a Paulus. No Brasil, que é a Paulus. Olha que beleza. Quero aproveitar para agradecer a oportunidade de primeira mão, Primeira mão. anunciar a biografia de Leão XIV no Brasil. Quer conhecer? Publicada pela Paulus. Quer conhecer o Papa Leão XIV? É por essa biografia aqui, viu, gente? Vamos lá, gente. Vamos começar o programa que tem muita coisa pra gente conversar. Vamos ver, justamente, Samuel Provô, Leão XIV. Muito bem. Ô, padre, foi a primeira... Quando eu recebi o livro, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a semelhança do nome Prevost com o autor Samuel Provô, que não tem nada a ver. Não tem relação. Talvez pela origem francesa, né? Que o pai do Leão XIV tem origem francesa. Mas não tem nenhuma relação de parentesco. Sei. Ele é um repórter, aliás, um repórter de muita qualidade. Escreveu essa biografia... Mas ele escreveu antes dele ser papa?
Não, certamente ele já tinha mais informações, né? E também ele contou com a ajuda, a colaboração de Marcel Le Boucher, que é um coordenador, diretor literário de uma grande editora também lá da França. Sei. Então, aqui há um trabalho de altíssima qualidade, né? Porque ele também é biógrafo. Ah, tá. Provou. Então, ele se encontrou logo com o Leão XVI, Leão XIV, a gente sempre erra um pouquinho esses dias o nome do Papa. Ele se encontrou com o Papa Leão logo em seguida ali da apresentação dele lá na janela do Vaticano. Assim, de longe, né? Porque foi um outro cardeal que o levou para a Casa Santa Marta, porque já estava tudo programado para esse tipo de biografia, né? Ah, tá. Então, aqui, a Paulus recebeu esse material e de modo muito profissional, alguma coisa, pelo menos, meu irmão, que a gente sabe fazer na Paulus é livro. É livro, é verdade. Há quanto tempo a Paulus... tem mais de 90 anos aqui no Brasil e mais de 100 no mundo. Primeiro, eu gostaria de, Padre Juarez, partir da palavra editar. Sei. Porque nós editamos isso aqui em tempo recorde e imprimimos também. Imagino, 2 semanas praticamente. Isso. A palavra editar significa dar luz. Sei. Então aqui nós conseguimos dar à luz a biografia do Papa Leão XIV de um modo assim muito profissional e também com muita delicadeza. Porque foi feita a tradução. A tradução, o original era que é francês? Francês. Nós temos um paulino que é muito bom no francês, daqui foi ele que traduziu. Ah, ele é um paulino? Christian Dino Baptiste, ele é de língua francesa. E depois tem todo o envolvimento de uma equipe. Sei. O diretor editorial e toda a sua equipe. Tem o trabalho de preparação dos textos. A gente sabe que exige também um tempo para isso. A tradução é uma coisa muito séria, porque o tradutor pode derrubar a obra, ele pode... Ogni traduttore un traditore, diziam os italianos, né? Todo tradutor é um traidor, né? E depois o trabalho de diagramação. Nós fizemos um esforço assim para que, não porque a gente quisesse assim só para dizer fomos os primeiros, mas porque nós ficamos com muita alegria quando foi anunciado o nome do Leão XIV, até pelo próprio a novidade do nome que ele escolheu, a novidade que ele traz para esse momento da história que nós vivemos. Se formos olhar o perfil do Leão XIII, né? E agora ele assumindo esse nome, ele traz assim uma perspectiva de muitas boas notícias para esse mundo tão conturbado que nós vivemos. Então, a Paulus do Brasil quis ser a pioneira, e certamente somos os pioneiros, apresentando para os leitores do Brasil essa biografia do Leão XIV. De modo que também até o nosso parque gráfico se dedicou o final de semana todo para que nós tivéssemos esse livro já nas livrarias pelo Brasil todo. E já está nas livrarias todas. Estão sendo enviados. Olha aí, gente, você pode ir nas livrarias aí, olha, a biografia é maravilhosa, uma leitura, eu já comecei a ler, uma leitura muito boa, muito gostosa mesmo, muito gostosa a leitura. Muito sim, né? E é muito fácil de ler. O Papa Leão XIV teve um convívio muito grande na América do Sul, né? Teve, no Peru. Ele foi bispo aliás, ele foi primeiro missionário no Peru, depois ficou bispo no Peru, né? Então, tanto é que ele é um americano que você olha para ele e fala, pelo menos não tem nada de americano, né? Ele tem o coração latino, até o jeito, né? E até o jeito, porque o americano não perde aquele sotaque duro deles, né? E ele não tem quase sotaque nenhum, né? E o Papa... Eu gosto muito do nome Leão, porque São Francisco de Assis tinha um amigo próximo dele, era o biógrafo, era o secretário dele, e era quem ele caminhava ao lado de Francisco, que chamava Leão, o irmão Leão, né? Então eu achei bonito, porque é como se os dois, Francisco e Leão, né, caminhassem até aqui. Muito bem, pessoal participando com a gente, muito bem. Olha aqui, a Ivanir Zonta falou, boa tarde, eu sei que eu sou inteligente, mas nunca vou pisar no programa, porque... não, isso não, porque eu sou feinha, né, não. Ivanir nem veio, não. Feinho, o Carlinho. André Pereira, Padre Juarez Alegre, feliz, alto astral, bonitão nas câmeras, e Rodolfo Zani, todos na mesa também são inteligentes. Mas o Padre Juarez, a André Pereira falou. Vamos lá, gente, olha aqui, vamos ver aqui, ó. Música e crianças, efeitos da música no desenvolvimento infantil.
Ô Marcelo, interessante que existe até a questão da musicoterapia, que é uma coisa bastante fundamentada, né? Estudada também, né? Maravilhosa. É que assim, a música na primeira infância talvez seja uma das artes que trabalhe, e aí a gente tem aqui, né, especialistas, mas é uma das artes que trabalha todas as regiões do cérebro ao mesmo tempo. Olha que interessante, a música, olha que coisa. Ao mesmo tempo. Fora desenvolvimento da capacidade afetiva, desenvolvimento da capacidade motora fina, desenvolvimento de relação pessoal e interpessoal, porque música você faz sozinho, mas você faz na coletividade. Né? Agora, interessante, você falou da música na primeira infância. Existe a musicalização da criança. Infantil. Às vezes a criança que de berço ela pode ser musicalizada. Com certeza, com certeza. Só de você colocar um som de preferência, papai e mamãe de qualidade, não vai botar boa. Não vai botar funk pra criança. Não, assim, nada contra, né? Tudo tem seu tempo, sua hora, seu lugar, né? Mas dê preferência à música de qualidade, dê preferência à música boa, coloca aquele Bach maravilhoso, aquele Stravinsky maravilhoso, Tchaikovsky, bota Pixinguinha, bota Antônio Carlos Jobim, né? Coloque música boa, porque já vai trabalhando com a criança todo o desenvolvimento intelectual e emocional dela já na primeira infância. Existe, eu vejo às vezes que professores para levar a musicalização nas crianças, professores vão lá e às vezes trabalham com coisa, com sons que ela faz no dia a dia, né? Interessante, às vezes trabalhar com pote, chocalhinho eu lembro que a gente fazia muito aquele chocalhinho de Yakut. Ah, sei. Aí eu comecei a tocar na igreja, né? Santo Antônio do Caxingui, um abraço para todo mundo. Eu conheço lá no Caxingui. Eu comecei lá, eu tinha uns 7 anos de idade com a Rose, né? Minha primeira professora, me levava para tocar. 7 anos? 7 anos. E já começava a tocar? Já, eu tocava na missa já. Que demais. É sensacional. Então, eu lembro dos trabalhos que a gente fazia de levar aquele chocalhinho de Yakut. De Yakut, fazer. Aquele tamborzinho, né? De pote de Nescau, né? Que hoje em dia não existe mais isso, né? Mas aquele pote de Nescau, aquele tambor, tudo isso faz com que a criança desenvolva. A criança tendo contato com a música, ela pode às vezes não se tornar música, mas ela vai ter um desenvolvimento diferente, né? Com certeza. O relacionamento pessoal e interpessoal dela já vai ser diferente. A maneira como ela vai lidar com as suas emoções, suas frustrações, já é diferente. Porque na música, às vezes, aquele que não toca tem que lidar sozinho com suas frustrações, né? Quando eu tenho uma frustração, a primeira coisa que eu pego é meu violão. Interessante isso. No meu violão. As composições mais lindas, geralmente, elas vêm justamente que vem da alma ali E geralmente de momentos difíceis. É verdade, é verdade. A psicologia explica, né? Se for falar. Ela. É verdade, porque são mecanismos de defesa, né? Que a Ana Freud fala a respeito do ego, né? É muito difícil para todos nós lidarmos com a existência, que a gente não controla nada, né? A única certeza dizem que é a morte, né? É verdade, a gente não controla nada mesmo. Mas quais são as 4 formas de sublimação, né? Seria a produção, a contemplação, o humor e a arte, né? Então, olha, assim, que interessante. A musicalidade, porque veja, as palavras elas são simbolismos, som e silêncio, né? E o simbolismo expressa uma intenção. A gente fala palavras em português, nos entendemos porque a gente compreende esses códigos. Os códigos, né? Os códigos. A criança, ao participar dessa musicalidade, ela vai guardando essa experiência de formar informação. E como o Marcelos bem disse, né? Quando a gente prepara um instrumento musical, aquilo é uma produção. E a criança sente que tem condições, né? É interessante, você falou. Autoestima. Então, é um exercício interessante da própria criança produzir os instrumentos musicais e para a voz também, porque a voz é uma coisa, quando a pessoa canta, é o primeiro instrumento, né? A pessoa, ela exercitar a voz, ela fazer, interessante. É muito importante, até né, na minha experiência lá nas missas,
a gente tinha um coral de crianças, né? Que a Rose, a Cecília cuidavam desse coral, né? E era muito interessante ver como as crianças se resolviam no próprio coral, entre a convivência... Por causa da música, né? Agora, todo mundo pode aprender música? Todo mundo? Todo mundo. Não existe essa... não existe idade. Não, na verdade, assim, quem tem aptidão vai ter uma facilidade maior, né? Mas todo mundo pode? Mas, pelo amor de Deus, todo mundo. Quem quiser. E é importantíssimo, mesmo que você não vá ser músico, conviver com música. Com música, conviver escutar com música. Som, escutar, ir a shows, porque a primeira individualidade que a gente pode ter é a nossa arte, o nosso som, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente... Então a música trabalha essa individualidade no cerne. O que você gosta de ouvir? Olha, eu gosto de música brasileira. Eu gosto de Pixinguinha, Antônio Carlos Jobim. Eu gosto de Edu Lobo. Eu gosto de Vila Lobos. Eu gosto de música caipira. Eu gosto de Tunique Tinoco, Cascatiniana. Olha que beleza. Eu gosto das coisas boas. Eu gosto de música boa. Tem 2 tipos de música, né, padre? Ruim? A que arrepia e a que não arrepia. É verdade. Só 2. Eu gosto da que arrepia. Você gosta de que músicas, doutor? Eu gosto muito de música brasileira também. Brasileira, né? Verdade. Eu ouço lá só música sacra o dia inteiro. Minha esposa é professora de música e troca órgão. Então aí pronto. Aí eu tenho que ouvir no fone, ela não deixa eu ouvir mais nada. Você gosta de que música? Eu gosto de música brasileira em geral também, mas eu uso música para relaxar, para lembrar de experiências da vida. Ele estava conversando agora sobre música, eu me lembrei de dois artistas, né, 2 músicos que têm esse aspecto lúdico, né? O Jorge Maltner. Que legal, maravilhoso. Demais, né? Isso. E o Hermeto Pascoal, lembra dele? O Hermeto Pascoal. O Hermeto é a melhor explicação disso. Isso é aí, o cara que ele isso tem aí. os próprios instrumentos, os próprios sons. Impressionante. É impressionante. Padre, você gosta de que música? Música brasileira de preferência de Djavan. Olha aí. Nossa. Aí, padre, poxa. Padre, maravilhoso. eles falavam uma vez que o Djavan era pior. Muita gente falava que era Nonsense. Nonsense. Mas o Djavan é impressionante. Gênio. Estão tomando café, gente? Estão tomando. Olha aí. Padre, não está tomando café, não, padre? Não quero, só água mesmo. Não acredito, padre. Que ofensa. Não, olha aí. Olha, que desfeita. Aquela é nossa do café, viu? Aquela é nossa do café. Ela é nossa do café, é verdade. E ela fica muito triste quando alguém não toma café aqui hoje. Fique triste comigo, não. Billy Joel eu vi isso aí, que coisa, com hidrocefalia de idoso entrando a doença. Engraçado, doutor Júlio, quando eu li essa notícia, um dia antes eu tinha uma pessoa da paróquia que tinha me falado sobre isso, hidrocefalia. Você tinha me falado. E eu achei muito estranho, porque eu não sabia que idoso tinha hidrocefalia, a gente liga muito com criança, né? Criança, é mais comum, a congênita. O que acontece, padre? A população está envelhecendo e aumentou muito a quantidade de demência. Só para você ter ideia, quanto mais a gente envelhece, a chance maior de ter. Se a gente pensa em alguém acima de 80 anos, a chance de ter demência é quase 20%, aumenta muito a incidência. Né? Só que existe uma demência que é a hidrocefalia de pressão normal ou hidrocefalia de idoso, que é uma causa de demência reversível, com procedimento cirúrgico. Por causa de só colocar. Isso. Qual a grande dificuldade? Quando a gente envelhece, nosso cérebro vai atrofiando. Então a cabeça da gente fica do mesmo tamanho, o cérebro atrofia, aumenta a chance. Atrofia significa que ele cresce? O cérebro diminui e a caixa craniana fica ali. Por isso que aparece tanto hematoma subdural, né? Você vira e mexe e vê alguém famoso, fulano caiu, bateu a cabeça, teve hematoma, comprou o presidente, né? Porque fica um espaço. Fica um espaço. Fica um espaço, né? E a hidrocefalia acontece parecido, porque dentro aumenta um pouquinho. Então, às vezes, para a gente médico, é difícil diferenciar só pela ressonância entre a hidrocefalia e a atrofia normal do idoso. Tá. Qual a grande diferença? Tem uma tríade. A tríade é a alteração de marcha, a marcha fica mais lenta, a alteração do equilíbrio, uma alteração cognitiva também, que aí vem o quadro de demência que chama mais atenção, e a incontinência urinária. Olha, incontinência urinária. Mas o que acontece? Com o envelhecimento normal, é bem comum sua urina alterar, é bem comum o equilíbrio alterar e é bem comum a memória não ficar bem. Tudo acontece com a pessoa mais... Por isso que muita gente tem demência e quando você vê, dá até tristeza. Se tivesse diagnosticado antes, poderia ser tratado e ser reversível aquela demência. Então, de repente, essa demência, ela é só por causa de uma atrofia ou uma hidrocefalia? Isso é. E aí, quando é hidrocefalia, quando é atrofia, a gente, às vezes, pode ser um quadro de Alzheimer mesmo, que o cérebro atrofiou, mas a hidrocefalia não, é o líquido que começa a acumular. E aí você faz um procedimento que a gente
gente coloca implante da derivação. É uma válvula? Uma válvula, é super simples. Você até me perguntou da última vez, é simples, porque tem alguém lá da paróquia. É super simples de ser feito, porque o que é que você faz? Em primeiro lugar, tem certeza que é hidrocefalia ou não? Você faz uma punção do líquido, tira uma quantidade de líquido. Para saber se aquele líquido... tem 150 ml e troca 3 vezes por dia. Então, tira e faz o teste antes e depois. A gente tem esse líquor no cérebro. Todo mundo. 150 ml. 150 e ele... Vai trocando 3 vezes por dia. O próprio organismo troca? O próprio organismo. Você tá brincando. E na hidrocefalia... E esse líquor é o mesmo que passa pela espinha? É o mesmo envolve o cérebro inteiro, o mesmo. Ele envolve o cérebro e vem para a espinha? Isso, vem para a espinha, igualzinho. Gente, e aí no idoso, que tem algum problema na absorção, é a principal teoria que a gente tem, esse líquido começa a acumular. Se está produzindo, era para estar absorvendo. No caso do bebezinho que você deu exemplo, geralmente é congênito. Há uma falha nessa tubulação e aquilo aperta e o líquido fica acumulado também. No caso do idoso, o que é que a gente faz? A gente colhe o líquido. E é impressionante, padre, parece um milagre mesmo. A pessoa volta a andar. Eu brinco com o que eu sou fiscal de milagre, né? Que vai ser uma pergunta se é milagre ou não, né? Nesse parece mesmo, né? Porque a pessoa volta a andar, a parte cognitiva, faz uma avaliação com o neuropsicólogo, ele vê que teve a melhora cognitiva do paciente e aí sim a gente indica a colocação da válvula. Essa hidrocefalia, ela comprime o cérebro. Isso. Dá dor de cabeça ou não dá? Não dá porque é lento. Essa é a diferença. A hidrocefalia que a gente pensa em criança ou até no adulto, como aquilo aumenta muito rápido, dá dor de cabeça, dá vômito, né? Aquela causa clássico, né? No caso do idoso, não. Porque por isso chama hidrocefalia crônica do idoso. Porque ela vai tão devagarzinho que o paciente começa a ter o sintoma de forma bem lenta. Por isso que para a família é difícil de às vezes procurar ajuda, porque ele acha da idade, ele está andando assim da idade, ele está fazendo xixi da idade. Você falou das três... Da tríade. Da tríade. Mas... existe um exame de imagem que dá para ver? Tem que fazer. Aí, uma vez diagnosticado, qual é o primeiro diagnóstico diferencial? Alzheimer, que é mais comum, infelizmente, né? Então, a demência de Alzheimer é a principal causa. Essa hidrocefalia dos quadros de demência é só 5% mais ou menos. A grande maioria são outros casos de demência. A vascular, que a pessoa tem vários AVCs. Aí, como a gente faz diagnóstico? Exame de imagem para descartar as outras, né? Muitas vezes tem que fazer uma série de testes, inclusive sífilis, que está aumentando muito na população idosa. Aumentou muito. Sífilis na população idosa. Muito. Que tem uma vida do Viagra, da Tadalafila, aumentou muito, né? E às vezes a pessoa fica viúvo, então não era de uma geração que usava preservativo e hoje a gente tem visto muito frequente. Então, a gente tem que fazer todos esses testes, afastar a deficiência de vitamina B9, B12 e geralmente a gente tem que fazer esse TAP teste que a gente chama, que você tira o líquido e vê se o paciente melhora. Porque a válvula vai ser o quê? Vai ser a retirada constante desse quando líquido. Você retira o líquido, ele já vem... O paciente melhora. Já melhora. Já melhora. Aí vai lá com a válvulazinha... Aí tem que fazer uma cirurgia, que no idoso sempre é mais complicado, né? Porque tem que ver o contexto da idade, o contexto clínico. Mas, tecnicamente, é super simples de fazer. Você faz apenas um furinho, abriu a parte do osso, coloca esse catéterzinho, e esse catéter, normalmente, a gente liga com o peritônio. E aí ele vai jogando no... E aí ele vai. Chama de válvula por isso. Se a pressão aumenta um pouquinho, se precisa drenar, ela vai e drena. E a gente consegue regular por fora. Automaticamente. Automaticamente. Beleza. Muito interessante, olha. Billy Joel. Que mediação familiar e o novo Código Civil. Perfeito. Então, doutor. Mediação familiar e o novo Código Civil, ele já tem um monte de coisa nova que está vindo pelo Código Civil novo. Veja só, eu sou psicólogo, mas eu também sou mediador judicial. Também? Mediador judicial, bacharel em Direito. Nossa, mãe, olha aí. Estou fazendo pós-graduando na Escola Paulista de Magistratura. Nossa! O meu objetivo de falar desse tema aqui é como que eventualmente ele pode ser importante para que as famílias, de maneira geral, resolvam conflitos que são conflitos de comunicação, que eventualmente a gente não trata deles com clareza e gera desafeto, briga. E hoje em dia, com aquela pretensão que está tendo uma reforma no Código Civil, não sei se o padre viu isso. Eu estou acompanhando esse dia, a gente até falou aqui de algumas coisas que vão mudar, vai mudar muito. Tem um contraprojeto, não só questão de herança, como a questão da esposa como meieira, a união civil estável, vai deixar de existir aquela divisão de aquestos, que é uma das formas de partilha de bem, regime de casamento, na verdade. De repente a esposa nem vai ganhar mais nada, né? Você está vendo, né? Não, mas vai muito pelo contrário, ela vai ter uma participação mais como herdeira. Como herdeira. A ideia justamente é trazer, apesar de ser um bacharel de Direito, não ser um advogado já com formação plena, sou estagiário de Direito, estou estudando bastante sobre isso, né? É trazer já um assunto que não é novidade. É um assunto que não foi colocado em pauta ainda, a reforma do Código Civil, né? O professor Flávio Tartucci é um dos
está encabeçando esse contraprojeto. O contraprojeto ainda vai ser avaliado e votado, legislado, né, para fazer a alteração e pretende favorecer as relações familiares em geral. O que é isso, né? Nós temos direitos que são direitos indisponíveis. Indisponíveis. Por exemplo, se o padre quiser vender o fígado para poder pagar uma dívida, não pode. Isso não, eu não posso dispor desse... Não pode dispor desse direito. Tá. Mas tem direitos que são direitos disponíveis, né? Por exemplo, os padres devem saber os casais que têm vontade de permanecer juntos, mas a dificuldade de comunicação vai crescendo e durante o relacionamento eles não conseguem manter a relação porque brigam por posses, comportamento, atitude. Esse casal pode fazer um acordo nupcial enquanto está casado. Enquanto está casado? Então, porque antes não tinha um acordo pré-nupcial, né? Tinha um pré-nupcial, Agora não, agora a gente pode tem um acordo nupcial. Temos outras formas de acordo, que a hegemonia da vontade das partes é preponderante no caso. Não que não seja importante aí o advogado com o seu munus público, né? E o magistrado decidindo por nós aí na autotutela do Estado, né? São palavras tão complicadas, bonitas. Mas a verdade é que nossa vontade deve prevalecer. O Código de Processo Civil, que foi refeito em 2015, pretende justamente isso, né? A mediação ela foi trazida com esse intuito. Um mediador judicial dentro do judiciário, muitas vezes a gente recebe... O que é um mediador judicial? O que é um mediador judicial? O que é? O que é? É um juiz leigo, desconhecedor da lei. Entendi. A gente não conhece a lei, vamos dizer, né? Claro que deve se conhecer, mas a gente não é obrigado a conhecer a lei ou tomar decisão. O que a gente procura fazer é que as partes dialoguem, conversem. E cheguem a um consenso. Essa é a ideia. E existem outras... Antes de ir para o tribunal. Antes de ir para o tribunal. Não, já no caso da mediação judicial é dentro do tribunal. Dentro do tribunal. Pode ser no pré-processual ou no processual. Tá. É uma das fases do processo de conhecimento, quando antes de o magistrado tomar uma decisão, as partes terem a oportunidade de decidirem entre elas coisas como, por exemplo, regime de guarda, de visitas, valor de pensão alimentícia, partilha de bens. Tudo isso pode ser feito ali pela mediação. Pode ser feito por eles pela mediação. E o mediador ele não decide nada. Tá. O que o mediador faz, ele favorece as partes a se comunicar. E as partes, inclusive, numa mediação privada, por isso que a psicologia também tem a ver com isso, né? Elas devem conseguir se comunicar com maior clareza e até no caso de família, direito de herança, sucessão, que acontece muita briga depois que os familiares se vão, né? Os pais se vão. Às vezes até os irmãos deixam de se ver, coisa muito triste, né? É verdade. A igreja trata com tamanha atenção. Se houver uma comunicação maior entre as partes e a gente favorecer aqueles pontos conflitantes que é difícil tratar sobre eles e as partes poderem chegar num consenso e esse consenso ser registrado em cartório, tem valor de lei. De lei. Resolveu ali, na mediação, registrou, pronto. Nem precisa isso ir... Não precisa, muito pelo contrário. Olha que interessante. E até, a despeito de toda a questão do judiciário ser um dos poderes como legislativo e executivo, né? E é tão importante, mas são terceiros desconhecidos, né, padre? Pensa bem, o advogado é um terceiro desconhecido, o magistrado é um terceiro desconhecido, o mediador. Então, eles não vão estar lá. Quando acabarem de tratar aquela audiência, cada um vai cuidar da própria vida. Não vai ter nenhuma ligação, né? O genitor e a genitora que vão estar lá cuidando daquele menor, o desenvolvimento dele. Tem razão. Como é importante as pessoas poderem se comunicar, né? A comunicação, e aí vem todos os aspectos que nós estamos trazendo aqui em conjunto, nesse coletivo, né? Da comunicação como uma forma de relação, de grupo, né? E de solução de conflitos, nesse caso. Muito interessante. Se for interessante, pode fazer um acordo nupcial, Fló. Eu não quero ver mais sua cara. Pronto. Mas é disponível? Será que é disponível? É disponível. Aí vocês ficam conversando aqui, eu não participo da conversa, né? Aí, ó. Conversa rolou solta aqui, ó. O papo tá gostoso. Aí, ó, tá vendo? Ele estava dizendo que essa daqui é a primeira geração. Agora sim, né? O padre, tá vendo? Não furou. Ele estava dizendo que essa daqui é a primeira geração, desde que a civilização passa pelas revoluções industriais, que chega a uma longevidade tamanha, né, de 80 anos. É verdade. Não tinha antes. Não tinha. Antes você encontrava um cara de 70 anos e falava, meu Deus do céu. É verdade. O padre está dizendo, o Marcelo está dizendo que... O Sérgio está com 85. 85 anos. Produzindo. E tá bem, olha aí, fazendo muita coisa. Muita coisa. Quem
Quem vai escolher a música pra gente terminar hoje o programa é o Dr. Wilson Montiel. Fala uma música da sua vida. Eu quero uma música. Mas eu quero ver se vocês vão encontrar essa. Vamos ver. Ó, é uma que eu gosto muito porque eu vivi nos anos 80, né? Ó. E as músicas trazem essa memória emotiva, afetiva. Com certeza. Né? Então, os musicais musical geralmente é uma coisa desagradável de assistir, né? Dependendo do musical. Porque você fala, pô, por que esse ator tá cantando? Mas aí eu gosto de musical. Mas naquela época tiveram 3 musicais maravilhosos: Fame, Hair e aquele outro lá, o Jesus Christ Superstar. Jesus Christ Superstar, Então eu queria aquela do Fame, ou da... Fame? Isso aí. Qual a música do Fame? Pode ser qualquer um do musical Fame. Do musical Fame. Quem tá? O Rodrigo tá lá, ó? Rodrigo? Rodrigo, é com você agora. A gente termina o programa com essa música, do musical Fame. Olha, foi aquelas épocas dos musicais, né? Legal. Explodiu os musicais. Muito bom, muito bom. Papa participa de encontro com jornalistas e realiza sua primeira homilia como pontífice. Interessante isso. Foi o primeiro encontro do Papa, foi justamente com os jornalistas. Jornalistas. Né? Então, acredito que, como aqui nós estamos conversando, tudo converge para a comunicação. Isso. É verdade, é verdade. O Marcelo, quando ele falava da questão da música, eu pensava no quanto que é importante essa educação da música, desde a da primeira infância, porque educa os afetos, educa o ouvido. E o nosso ouvido, quer dizer, o nosso sentido de ouvir é o primeiro que se desenvolve. Não, olha, é mesmo, na barriga da mãe. Doutor? Primeiro, e o doutor Júlio. O doutor Júlio estava falando que também, Alzheimer, na idade adulta, é o primeiro... O último que se perde. O último que se perde, né? Então, Alzheimer. a gente poderia pegar esse aspecto do Papa Leão, comunicativo, o Papa Leão, enquanto os seus gestos comunicativos, agora no início do pontificado, ele se dirigia aos jornalistas de um modo assim muito delicado e, sobretudo, profético. Ele pediu aos jornalistas que evitassem as guerras de palavras. Você estava falando agora dessa questão do papel da família, que é tão importante. Verdade. No momento, em todos os momentos, né? Certamente. Então, eu penso que nesse momento, no início do pontificado do Papa Leão XIV, os gestos comunicativos dele todos convergem para um sentimento e quase assim um pedido de paz. De paz. Comunhão. Aliás, ele tem falado muito nessa coisa, muito, desde o momento que ele começou a falar, ele fala sobre a paz. Quando ele se refere a essa questão de guerras de palavras, né, sobretudo essa questão das fake news, de tudo mais que se cria hoje em torno do jornalismo, mas ao mesmo tempo ele levanta a voz pedindo que cessem a guerra. A guerra de Gaza, a guerra da Ucrânia e todos os conflitos do mundo. Cessem as guerras. E para nós, no interno da igreja, na primeira homilia, ele insistiu muito com a união entre nós na igreja. Né? União, uma igreja unida. É verdade. Então, Padre Juarez, eu penso que no início do pontificado do Papa Leão XIV, e aqui eu falo em nome da Paulus, você pode ter em mãos esse livro, mas sobretudo, considerando que o momento da história que nós vivemos, o Papa Leão vem como um profeta, viu? Um profeta nesse mundo tão cheio de dificuldade de se reconciliar, de se entender, reparação, de comunicar, né? Comunicar, falta de comunhão. Verdade. Então, nós estamos num momento, eu me lembro que naquele dia que foi anunciado o Leão XIV, lá na sacada do... Habemos Papa. Habemos Papa. Para além de toda a simbologia que tem, de lá para cá a gente vive um momento bonito na igreja. É verdade. Que nós estávamos e ainda estamos inebriados desde o dia 21 de abril, com a morte do nosso querido Papa Francisco. Verdade. E com a chegada do Leão XIV, dá essa ideia de continuidade. É. Todo o legado do Papa Francisco, o Papa Leão XIV tem repetido em várias falas dele, sobretudo quando ele apareceu na sacada, ele se referiu ao Papa Francisco, foi grato ao Papa Francisco, e inclusive em todas as suas falas ele tem dado bem essa perspectiva de que todo aquele histórico que o Papa Francisco construiu, nós vamos continuar, porque a igreja o Papa é a igreja, o Papa se vai e a igreja continua com o seu legado. Um outro Papa, a mesma igreja. Um outro Papa, a mesma igreja. Se você me permite, aqui nessa minha intervenção,
Eu não sei, eu gosto muito do que aparece de modo muito sutil. Você lembra das gaivotas lá na chaminé? Sim, das gaivotas, é verdade. Teve tanto meme das gaivotas lá. Eu fiz duas estrofes, já que você lida com música. 2 estrofes que também tem que ver com esse momento que nós estamos e com essa sutileza das gaivotas. Peraí, você fez a música? Não, 2 estrofes. Dá pra musicar depois. Só tô dizendo que ele é musicista, talvez ele... Mas você não musicou ainda não? Não musiquei. Aquele que você cantasse, ó. Olha a oportunidade. Marcelo, olha lá, Marcelo. Olha a oportunidade. Vamos ver. Na beleza do conclave, uma discreta gaivota, lá no alto da chaminé, se fazendo de devota. Ela sabia das câmeras em direção à sua rota. Viva Papa Leão XIV, anunciou a chaminé. A praça toda ocupada e o povo todo de pé. A gaivota estava certa, o símbolo aponta a fé. Olha, muito bom, muito bom. Né? Interessante. Olha, nossa, você é de onde, padre? Eu sou natural do Ceará. Por isso é cordão. Você viu? Deu pra um cordão aí, pra ver, né? Terra de poeta mesmo. O Papa Leão XIV também é muito sensível a essa questão da arte, viu? Olha aí. Pode prestar atenção às homilias, a forma como ele tem se apresentado. Verdade. Para além daquele susto que nós tivemos quando disse é um Papa norte-americano, poderia ser, mas a gente estava assustado, Papa americano. Né? Ele realmente tem um coração latino. Verdade. Muito bom. Americano pero mucho. Maio. O que eu tinha ali? Maio Bordeaux busca desmistificar gatilhos e causa da enxaqueca. Maio Bordeaux é o cor que representa a doença, né? Que é uma ideia de associar cores a tratamento de doença, saúde, né? A saúde, né? Azul. Mas desmistificar gatilhos e causa da enxaqueca, porque a enxaqueca assim, tem... Padre, a enxaqueca é muito frequente, muito frequente. Sim. Você tem ideia, dor de cabeça, todo mundo vai ter na sua vida, não tem jeito, né? E quando a gente fala de dor recorrente, a enxaqueca ela é líder. 15% da população feminina tem enxaqueca, homem um pouquinho menos. E o que acontece? A maioria das pessoas, elas conhecem o quê? Conhecem que tá com dor, toma um remédio para dor. Só que muita gente cria dependência por causa desses remédios. É mesmo. E aí ela não sabe que é uma doença que tem tratamento também que a gente chama profilático. A maioria das pessoas toma um remédio quando a dor vem, mas às vezes o paracetamol, só para você ter ideia, é uma das principais causas de insuficiência hepática. Do fígado, né? Causa de transplante no fígado por causa do paracetamol, Tilenol, viu, gente? É um remédio ótimo, muito bom, mas se você utilizar de forma exagerada, como muita gente usa, além disso, os anti-inflamatórios podem dar insuficiência renal. E aí quem tem dor vai tomando aquele remédio e não faz a profilaxia. Então, quando você fala de enxaqueca, você tem 2 coisas, né? Primeira coisa, que existe um tratamento. Então, você tem que ter o diagnóstico, o médico fazer o tratamento. Mas não é só remédio, né? O principal é você entender os gatilhos. Tá. Então, os gatilhos têm a ver com o sono. Então, é muito importante a gente contar a qualidade do sono. Hoje em dia, tem até aqueles reloginhos que você consegue controlar a hora. Eu recomendo para todo meu paciente que tem enxaqueca. Porque, às vezes, você não... deitei tal horas, mas ficou mexendo no celular, né? Tem a questão de higiene do sono, que você tem que ter muito cuidado para melhorar. Toda higiene funciona? Funciona. Tirar a tela, apagar a luz, diminuir a temperatura, contar direitinho o horário, não tomar café depois das 7 horas, 6, 7 horas, que pode piorar, né? Além disso, né, também o estresse é um gatilho importante, então às vezes a pessoa vai para o quarto e leva problemas para dentro de casa, isso piora bastante, né? Além disso, né, a gente sabe que também tem outros gatilhos alimentares, a pessoa tem que ficar atenta, os alimentos ultraprocessados, o açúcar também tem que ter muito cuidado, né? Tanto que estão até dizendo que os alimentos ultraprocessados e o açúcar tá virando o novo tabaco, o cigarro, né? Que antes até falava bem, né? Se até médico fazia propaganda de cigarro e tudo, né? Hoje a gente sabe que é terrível. A mesma coisa está acontecendo com esses ultraprocessados. Aumenta a incidência de câncer, aumenta a incidência de demência com evidência científica, mas você compra no mercado, né? O açúcar também tem que tomar um cuidado muito grande, né? Não começa a falar mal do açúcar, não. Mas padre gosta, né? Eu vi tudo é no exagero, né? Não exagerar muito, né? Então, assim, todos esse contexto, nesse mês a gente está alertando as pessoas para ela entender por que eu tenho enxaqueca, qual é o meu gatilho.
E o sal também, doutor, desculpa. Isso mesmo. O sal é uma preocupação muito grande. Ainda mais a gente no Brasil, que é população negra, né? Eu mesmo, depois dos 40 anos, fiquei hipertenso. Aí você olha, minha família toda é hipertensa. Então a gente tem uma incidência muito grande de hipertensão. Além disso, tem esse hábito alimentar, que é difícil da gente mudar, né? Depois de uma certa idade. É verdade. Então é um contexto que a gente tem que ver. A obesidade, que está cada vez... Aumenta a incidência de câncer, né? A gente fala... debateu muito por causa do preconceito, a gordofobia, a gente sabe que é ruim. Mas aumenta a incidência de câncer, aumenta a incidência de AVC, aumenta a incidência de infarto. E as medicações estão chegando, revolucionando a ciência, né? Essas canetas aí para emagrecer as pessoas, tá uma beleza. Revolucionando o tratamento. Não pode exagerar, né, padre? Não pode exagerar, mas o OMS, inclusive, colocou pela primeira vez uma nota mostrando o impacto que essas canetas estão tendo na saúde da população. O doutor era um pouco mais gordo. A gente de 35 quilos. 35 quilos. Mas olha lá. E ele aqui, ó... Mas esse eu vi um post dele no exercício. Você precisa ver. Você viu o Rodolfo? Não. E tudo, ó, trincado. Ele, você precisa ver. Não, tudo padre, assim. mas eu falo com todo mundo o seguinte, depois de uma idade é difícil mudar hábito, né? Não tem jeito, né? Vocês lidam muito com isso no dia a dia, né? E o hábito alimentar é complicado. A gente que é nordestino sabe quanto a gente gosta de comer, né? Então, assim, as drogas, elas vêm no papel, às vezes, de auxiliar, como eu dei o exemplo de hipertensão. E quando eu comecei minha cardiologia, eu achei engraçado, porque eu falei, eu não quero tomar remédio, não. Ela falou, você já toma para pressão e para colesterol. Vamos agora para emagrecer também. Então, assim, é individual, mas é importante você entender que a ciência hoje está evoluindo muito em vários aspectos. Muito bom. Vamos ver aqui, ó, outros espaços de aprendizagem. A escola e o acesso à cultura e as atividades culturais. Olha, então, e aí, que assunto Marcelo, né? Hoje em dia o acesso, né? Até a internet hoje você tem diversos cursos, YouTube gratuitos, mas existem espaços muito importantes, eu vou falar da minha experiência pessoal, que o primeiro acesso à escola que eu tive foi o Projeto Guri. O Projeto Guri, claro. Um projeto do governo do estado. Muito bom. Importantíssimo. Foi o primeiro acesso que eu tive a estudo mais formal, de ler partitura, acesso a instrumentos que eu não teria condições de ter. Então lá eu estudei contrabaixo acústico, mas tinha violoncelo, violino, trompete, trompa, enfim. Todos os instrumentos eruditos que eu não teria acesso, eu tive lá, gratuito. Gente, o Projeto Guri, só porque a gente está falando do Brasil inteiro, é um projeto do governo do Estado de São Paulo. É maravilhoso e funciona. Todo ano tem na minha paróquia, eles fazem apresentação na minha paróquia lá. É maravilhoso. A gente enche de gente. E é bonito ver, porque tem canto coral, tem orquestra, é muito bonito. Tem o Instituto Bacarelli, que é maravilhoso, incrível. Você tem a ULM, que era a antiga EMESP, né? Agora se tornou ULM, que é ali no centro, maravilhoso, estudei lá também, queria mandar um abraço para o Marinho, que foi meu professor, para a ZI, para o Eduardo Gudim, que foi meu professor lá, maravilhoso, e tantos outros. Então, assim, são espaços importantíssimos com a mão do Estado, que isso é importante. Porque esse subsídio tem que ter, né? Por exemplo, um violino é caríssimo. Como que você vai botar pessoa... Um contrabaixo acústico barato, chinês barato, custa R$5.000. Olha aí, gente. Olha aí, ó. Como que a pessoa vai ter acesso a isso? Imagina, se não fosse o oboé ruim, custa mais de 10 mil. Olha. Tá doido, olha. Então, a mão do Estado, promovendo cultura, o ensino de cultura... A mão do Estado intervindo na educação e lembrando que cultura, formação cultural faz parte da formação educacional de qualquer ser humano. Verdade. A gente tem o nosso intelecto que precisa ser trabalhado, mas a gente tem o nosso espírito, nossa alma que também precisa ser trabalhada com música, com cultura, com espiritualidade. É verdade. Né? Interessante. Então, a gente precisa da mão do Estado intervindo. Com certeza. Precisa desse... E é imposto que a gente paga. Não tem, não está fazendo mais do que obrigação. Verdade. Não tá fazendo mais... O Bacarelli, o Instituto Bacarelli tem maravilhoso. Os céus, né? Então, os céus
Bacarelli era um padre, ele era padre, sabia? Ele era padre? Bacarelli era padre, né? Depois se casou, fez toda... Muito interessante. Que coisa maravilhosa. Guarda, poder familiar e presença ativa. E aí, doutor? Olha lá, é bom, é bem o que estava falando aqui com o padre, né? Que as famílias... A história é boa, ele fica conversando com o padre. Mas me diga se não é verdade, que as famílias são tão importantes, né? Em que se trata da saúde mental, em que se trata do bem-estar emocional. Você tem ideia, padre, de quanto percentual, dá um chute. Quanto por cento de empresas familiares nós temos no Brasil? Dá um chute. Uns 10%? 90%. 90%? 90%. Então, quer dizer, olha a importância de a gente poder ter aí uma relação de comunicação favorecida, as emoções e os conflitos bem tratados, sobretudo quando a gente estava conversando agora dessa longevidade que estamos chegando, né? Como é importante que as famílias se mantenham coesas, bem relacionadas, né? Porque assim, vamos falar sobre guarda, né? Em que se trata de leis, né? Temos ali a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Guarda de quem? Guarda do... Por exemplo, a guarda do menor. Do menor, tá. Do menor, a guarda do menor. Então, nós temos a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Quando você exerce a guarda, você não perde o poder familiar. O poder familiar é um poder-dever. Todos nós temos que estar participando da relação do cuidado, seja dos idosos, numa situação de fragilidade, seja do menor. Então, como é importante que a gente tenha esse poder familiar bem instituído e essa presença ativa, essa comunicação, né? Porque por melhor que seja a gente ter lá um padre para a gente poder comungar, para a gente poder se confessar, a gente ter lá um advogado que nos dê amparo, suporte, ter um magistrado que vai tomar uma decisão por sentença, somos todos terceiros desconhecidos. A gente vai cuidar da nossa própria vida depois. Então, quem participa da vida de um irmão, quem participa da vida de um pai, ainda mais quando está lá pelos 90 e troló anos, ou de um filho que está numa situação de necessidade, é o familiar. Como é importante a comunicação, e a família estabelecida. Sempre essas coisas de guarda, de família, sempre da briga. Que coisa, herança, então, sempre vai dar briga. E aí eu queria lembrar agora, aproveitando falar do Papa Leão, né? Vocês assistiram aquele filme Conclave? Sim. Eu não vou dar spoiler aqui, né? Não. Mas não vou dar spoiler, mas no final mostra final mostra como que, no final das contas, nós não estamos lutando contra o inimigo. Nós lutamos contra nós mesmos, contra o ódio, contra o desencontro, né? Nesses vídeos que eu estou fazendo na internet, aí eu falo bastante sobre um conceito que tem a ver com reparação, né? Isso. O que seria a reparação nessa vista aí da Melanie Klein, que é uma psicanalista bem conhecida, né? Então nós temos ali o que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. Muitas vezes um bebê, quando ele vai sendo introduzido no mundo, né? Você pega uma criança que ela não sabe nada do mundo, ela vai sendo introduzida no mundo, a gente vai ter que civilizar aquela criança. Aonde fazer o cocôzinho, a usar o talher, a se comunicar. Esse processo civilizatório é uma coerção. A criança, muitas vezes, ela está amamentando lá, e ela amamentando, ela mistura o leite, quando ela está mascando, com o sangue, né? E ela está com ansiedade de mamar, ela acaba com fantasias que machucou a mãe, né? De alguma forma. Como é importante depois a gente comunicar com aquele outro para que ele possa reparar. O que é reparar? Separar o que faz bem do que faz mal. Essa reparação é fundamental para a coesão das famílias. Interessante. Reparação, que a raiz da palavra é consertar, né? Exato. Consertar, de repente, algo que foi... Rodolfo falou que acabou. Não acredito. Eu vi. Estava tão bom. E o café, então? E o café, então? O café com açúcar. Bom açúcar. Amargo, padre. Eu tomo café amargo. Todo mundo toma café. Eu não acredito que a pessoa gosta de café amargo. Juro que eu não acredito. Não, falar que tem prazer nisso, não tem. Eu adoro. Café amargo, não. De comida, eu só gosto do que não presta também. Não tem jeito, não. Chocolate. A gente ensina o certo, mas faz errado. Chocolate. Chocolate 90%. Cacau. Que coisa mais ruim do que aquele chocolate 90% de cacau? Tem um paciente que me falou, padre, não sei se é verdade, diz que Deus deu sabor aos alimentos e o diabo botou as calorias. Verdade. Não sei se é verdade. Gostei. Música do Doutor. Olha aí. Esta aí, ó. Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço o privilégio. Muito obrigado, né? Obrigado, foi muito bom. E eu quero que você siga o Marcelo aí no Instagram, @Marcelos. Com U, 2 L's, Meirelles. Marcelo, também com 2 L's. Né? Também com 2 L's. Marcelos Meirelles com 2 L's. E no canal do Marcelos, atenção,
Mar 7 Cordas. É isso. Mas tá escrito lá, Mar 7 Cordas. Obrigado, o privilégio é um. Obrigado, viu? Muito obrigado. Isso. Olha que demais. Wilson, Dr. Wilson, muito obrigado, muito obrigado. Viu? Você vai seguir o Dr. Wilson no Instagram, @psic.wilson. O Wilson Psic. O Wilson Psicólogo em geral, vocês me encontram. Mas é @psic. Wilson PSIC. Isso mesmo. Isso aí. Essa, né? Beleza. Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Doutor Júlio Pereira, muito obrigado. Vocês vão seguir o Doutor Júlio, atenção, o maior canal de neurocirurgia, ó, @neurocirurgia.br. A partir de hoje já estou seguindo. Ó, se quiser saber informação nessa área, é com ele. Isso é. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo. Doutor Padre Antônio Iraildo, muito obrigado. Ó, quero mais uma vez lembrar, o livro está em todas... Na Paulus, em todas as livrarias da internet, é paulus.com.br. E no Instagram, você vai seguir o Padre Iraildo.brito, ou então... e o da Editora Paulus, o Instagram da Editora Paulus, @Editora Paulus, tá bom? Mas editora é paulus.com.br. E no canal do Padre Ira Brito 1. Canal da Ira Brito 1. Muito obrigado. Aí, ó, aumenta o som. Acabou o programa.